Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da Fundifran no projeto Bahia Produtiva. E hoje estou aqui para apresentar para vocês 3 videoaulas que falam sobre a produção de pães. Nessas 3 aulas, quem vai estar trazendo, orientando a como fazer essas receitas é Isabel, uma companheira colaboradora da entidade que tem bastante conhecimento na produção de pães. E nessa primeira aula, ela vai ensinar vocês como fazer o pão caseiro integral. Vocês já fazem aí na casa de vocês? Já sabem como fazer? Se não, prestem atenção e aprendam com essa aula. Vale lembrar que esse pão caseiro aqui, ele tem alguns complementos. Então não percam, assistam e espero que vocês gostem. Tá bom? Bel, agora é com você. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, beneficiários e beneficiárias do projeto Bahia Produtiva da Fundifran. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa atividade de hoje. O meu nome é Isabel, eu estou atuando já desde 2018 no projeto de ATE da Fundifran, Bacia do Rio Grande. E tenho um enorme prazer de estar compartilhando com vocês experiências que eu fui adquirindo durante esse projeto aqui também. E hoje nós vamos trabalhar uma receita de pão caseiro, utilizando vários ingredientes que a gente consegue adquirir nas comunidades. Eu acredito que vocês têm vários deles aí. E vou estar mostrando cada um deles para vocês, e a partir de agora vocês podem aprender a fazer esse pão. Muitos de vocês, eu acredito que já têm uma base, e utilizando esses ingredientes que eu vou estar utilizando agora. Então, eu tenho aqui o trigo branco. Eu medi 5 vasilhinhas dessas de 200 ml. Eu vou, na verdade, trabalhar com uma parte utilizando também o trigo integral. Vou acrescentar aqui 2 vasilhinhas de pão de trigo integral. Além do trigo integral, esse pão também é a base da mandioca. Nós vamos misturar aqui, vamos acrescentar 10 gramas de fermento biológico. Vamos misturar logo ele aqui na massa. O trigo integral e trigo branco. Eu vou estar utilizando aqui também. Pronto, deixa um pouquinho aqui, descansando. Eu vou estar utilizando 3 ovos caipira. Vou utilizar 2 copos da água do cozimento da mandioca. Vou utilizar a mandioca, que eu vou pegar aqui agora. A mandioca eu já bati com um pouco da água, então eu vou estar misturando aqui, batendo junto com os ovos. E depois, vou acrescentar aqui a farinha da semente da abóbora. Ela está um pouquinho assim, com os pedacinhos da casca, mas isso não vai ter problema, porque isso aqui são fibras e é importante também para o nosso organismo. Vou acrescentar meia colher da farinha da folha da mandioca. Olha que beleza.
Isso aqui é a folha da mandioca. Depois eu vou ensinar para vocês como preparar todo esse material. Nós temos aqui também a farinha da linhaça, que eu vou colocar um pouquinho. Esse pão ele vai ficar bem nutritivo. E vou acrescentar também um pouco de girassol. O girassol eu passei levemente na temperatura, na panela, com fogo baixo. E também a semente de abóbora, mas se preferir, pode fazer a semente de abóbora crua, que não tem problema nenhum. Certo? Vou estar utilizando ainda uma pontinha de colher, dessa colherzinha de café e farinha de casca de ovo. Aqui é de ovo caipira, pessoal. Tá assim um pouquinho azulado porque tinha alguns ovos azuis junto. Mas essa farinha ela é preparada para ficar bem fininha, bem peneirada várias vezes, porque ela não pode ficar pedacinho de casca de ovo. E vou utilizar também uma colher de sal rosa, que eu vou acrescentar aqui quando for bater a mandioca junto com a água do cozimento da mandioca. Então agora eu vou colocar os ovos. Sim, eu esqueci ainda. Vou usar menos de meio copo de banho de porco. Por que eu vou colocar banho de porco? Porque além de dar um sabor muito gostoso, é um produto que a maioria das pessoas tem na comunidade. Se eu colocar, mas se preferir, pode utilizar também óleo de coco. Muita gente utiliza óleo de soja, eu não utilizo porque aqui a gente não utiliza óleo de soja na nossa alimentação. E pode também utilizar outro tipo de óleo que preferir, né? Então isso fica de acordo com aquilo que vocês têm em casa e também de acordo com a preferência de cada um de vocês, tá bom? Eu vou agora bater os ovos aqui junto com a gordura, a banho de porco. E depois acrescentar. Então, eu vou bater esses 3 ovos. Vou acrescentar a banha aqui também junto. E depois de batido eu vou acrescentar 3 copos desse mesmo copo aqui que eu estou utilizando, da mandioca que já está batida. Veja bem como é que ela está bonita. Ó, ela foi batida no liquidificador com um pouquinho de água do cozimento da mandioca para poder facilitar, senão ela fica os pedacinhos inteiros. Então eu vou bater e depois vou trazer aqui para mostrar para vocês. Lembrando que a semente de abóbora ela é rica em fósforo, potássio e energia e muita fibra também, né? Fibra alimentar. Então é um dos alimentos que nós não podemos jogar fora por nada, entendeu? Cada vez que a gente cortar uma abóbora tem que retirar a semente, lavar bem lavada, deixar escorrendo na peneira e depois colocar para secar, tampada com pano fino para não pegar poeira, mas também secar direitinho e depois você puder armazenar. E de preferência deixar, se você preferir, passar numa temperatura, né, para ela ficar um pouquinho dourada e ficar mais fácil de bater, você deixar para passar quando for usar, que aí você já faz isso e utiliza logo em seguida. Essa aqui mesmo eu vou utilizar logo amanhã o restante, então de preferência que não fica batido por muito tempo. E a folha da mandioca, você tem que tirar, né, retirar de manhã ou final da tarde, lavar bem lavada e deixar escorrendo, de preferência pendurada. Depois ela vai secar. Depois de escorrer toda a água, ficar bem chutinha, você espalha na peneira, forma uma mesa num lugar arejado, coloca ela para secar na sombra e depois de seca você pode bater no liquidificador e cessar, que ela fica assim
conforme eu mostrei para vocês aqui. É muito interessante porque a folha de mandioca é muito rica em ferro e já tem salvo a vida de muitas, inclusive muitas crianças que tiveram problemas com anemia, crianças, mulheres grávidas e outras pessoas, né? Então é importante a gente aproveitar esse importante alimento que nós temos. E aqui nós vamos estar misturando agora, olha que creme maravilhoso que ficou. A mandioca batida com a água do cozimento da mandioca, a banha de porco, os ovos e o sal. É importante não misturar o sal no trigo, porque pode alterar o processo de fermentação. Se você já colocou o fermento aqui, é bom não misturar o sal na farinha, e sim nesse preparo que você vai fazer com a mandioca, com a água da mandioca e os outros ingredientes que você vai bater no liquidificador. Então, eu vou misturar aqui, depois vou mostrar para vocês como vai ficar essa massa, né? Vou sovar ela um pouco, vou mostrar a consistência dela e depois como é que nós vamos estar enrolando esses pães e colocando para descansar, ok? Quero mostrar para vocês aqui a beleza dessa massa. Olha como ela está, uma massa muito boa, macia. Ela está um pouco mole, mas é necessário que ela fique assim, porque nós vamos colocar agora o girassol. Ó, olha como é que ela está. Nós vamos colocar o girassol. Vou colocar aqui 4 colheres de girassol, porque nós temos bastante massa. E esse girassol também ele vai hidratar um pouco aqui, porque a massa está um pouco mole, aí vai ajudar. Se for necessário, a gente passa um pouquinho de banha de porco ou óleo de coco nas mãos, para a massa não grudar, ou então um pouquinho de trigo, para não grudar na vasilha e nem nas mãos. E aí a gente vai sovar aqui. A massa, pessoal, não precisa dar soco na massa. Tem gente que bate muito forte a massa. Não precisa disso, porque afinal ela vai para o nosso estômago. E ela é um alimento que precisa ser preparado com muito carinho. Então não precisa a gente dar soco na massa. Olha como é que ela está maravilhosa. Basta a gente sovar. Pode sovar um pouco, depois... Tem gente que faz 2 processos. Um é fazer a bola aqui da massa e colocar na vasilha e deixar descansar, numa travessa, numa tigela, e deixar descansar. E o outro processo aí é você já enrolar os pães direto aqui. Eu já fiz os 2 processos e gostei mais desse segundo, da gente sovar o suficiente e depois enrolar direto os pães e colocar para descansar, porque aí você não mexe mais com ele. Quando ele descansou, que já dobrou de volume, a gente leva direto para o forno, que deve estar já um pouco aquecido, ou em temperatura bem mais... temperatura média. E aí você deixa ele assar. É importante na hora da gente colocar dentro do forno, colocar um prato de alumínio, uma tigela de alumínio, ou eu gosto mais de colocar de alumínio, porque de vidro pode correr o risco de quebrar, embaixo da grade para poder gerar vapor, entendeu? Com água, você pode colocar com água, ou você pode pegar um pano bem ensopado e colocar dentro de um prato de alumínio e colocar embaixo da grade do fogão para gerar vapor e não queimar o fundo do pão. Ele fica maravilhoso, tá certo? Então é isso. Agora nós vamos fazer o processo aqui de organizar os pães, né? Enrolar os pães
e colocar para descansar. Mas a massa está muito boa. Esperamos que os pães também vão ficar muito gostosos, né? De acordo com o material que nós utilizamos, os ingredientes, a maioria deles ingredientes que a gente encontra na nossa roça mesmo, na nossa propriedade, e que são alimentos saudáveis, né? Então agora eu vou enrolar aqui os pães, né? É necessário botar um pouquinho de trigo, porque ele está um pouquinho mole, mas isso não tem problema não. Ele vai hidratando aqui o girassol e ele vai ficar mais gostoso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, quando ele dobrar de tamanho, como é que ele ficou, porque à medida que ele vai crescendo, se a gente não colocar ele para assar, ele murcha. E quando ele murcha, ele fica apilado, fica bem duro e não tem mais retorno. Só outra agora. Só outra massa, porque a gente tem que colocar para assar no ponto certo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o pão. Ele não costuma ficar muito volumoso não. Tá vendo que ele dobrou de tamanho? O pão integral, o tamanho normal dele é esse mesmo. O crescimento dele é esse. Aí nós vamos levar ao forno. E eu quero mostrar para vocês a proposta que eu dei de colocar embaixo da grade o prato com água. Vou dar aqui para não derramar. Pronto. Essa água aí vai criar um vapor, porque esse forno já está aquecido faz alguns minutos. E eu vou colocar aqui agora para assar. Só lembrando que o tempo de crescimento dele, isso vai depender da temperatura. Se o sol estiver quente, quiser até colocar no sol coberto com pano, pode colocar. Se estiver fazendo muito calor, claro que vai ser um tempo menor. Se o tempo estiver frio, vai demorar mais tempo para ele poder crescer o suficiente. E aí o que vocês têm que perceber é se crescer o tamanho exato, tá bom? E quando tiver assado, a gente vai mostrar para vocês como é que ficou. Pronto, aqui está o nosso pão já assadinho. Eu acredito que esteja muito gostoso, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu deixei ele ficar um pouquinho mais dourado. Eu gosto sempre de deixar assim. Então esse aqui é o nosso pão integral, diferente de muitos que a gente compra, porque muitas vezes os que a gente compra nas padarias é feito só com trigo branco e com trigo integral. Em raras vezes tem o girassol, mas não tem a quantidade de farinhas como a semente de abóbora, linhaça e todas aquelas que nós colocamos aqui. Vamos ver como é que eles estão. Então, a consistência, se está fofo, como está. Olha, fofinho. Deve estar uma delícia. Ó, para quem pega nele, percebe, ó, ele está bem fofinho, bem crocante. Quero mostrar para vocês o fundo. Olha, se eu não tivesse colocado o prato com água embaixo da grade para gerar o vapor, o fundo estaria todo queimado. Olha, qualquer um desses aqui o fundo está igualmente a parte de cima. Então, esse é o nosso pão integral, que é diferente de vários outros que a gente compra, né? Esse tem diversos tipos de farinha e o girassol também, que é colocado em grão. E eu acredito que vocês vão ter a curiosidade de também testar para ver o sabor, sentir o sabor desse pão, porque na verdade ele é muito saboroso. Quero dizer que eu não sou padeira,
mas a gente já vai aprendendo com as experiências e com a necessidade. Então, qualquer pessoa é capaz de desenvolver qualquer tipo de atividade, basta dedicar e ter força de vontade. Quero agradecer a vocês por essa primeira etapa, porque vão vir outras etapas do projeto também, onde a gente está mostrando também outras experiências com outros sabores de pães, e a gente vai seguindo por aí, se encontrando em nossas videoaulas. Muito obrigada e tudo de bom para todos vocês. TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.